hein? Mas foi por muito pouco, ó. Quer ver, ó? Lá vem o carro, ó. Ele vem, ó. Ó. Aproveita que ele girou e gira o Brasil. Vai lá. Olá, muito bom dia para você. Começa agora o nosso Alô Espírito Santo com muita notícia aqui do nosso estado. Vem comigo ficar muito bem informado. A Polícia Civil concluiu a investigação sobre a morte daquela menina Alice Rodrigues, de 6 anos de idade, que foi assassinada em agosto do ano passado em Balneário Carapebus, na Serra. Quem vai trazer todos os detalhes é o Arleson Schneider. Arleson, ótimo dia para você. Os envolvidos nesse crime, né, que tanto chamou a atenção, já estão presos ou ainda não? Como é que tá isso? Parte desse grupo, viu, Dani Cariello? Bom dia a todos ligados aqui no Alô Espírito Santo. Por que parte desse grupo? Porque esse inquérito foi finalizado e a polícia chegou à conclusão de que 14 pessoas participaram só não deste crime, né, que vitimou a pequena Alice Rodrigues de apenas 6 anos, como também outros 3 assassinatos que aconteceram em Balneário Carapebus entre agosto e novembro do ano passado. Mas o caso da Alice, ele chama mais atenção, Dani Cariello, porque é uma criança de 6 anos de idade, ela tinha passado o dia inteiro na praia com a família, estava indo embora quando na avenida principal o carro dela ali acabou sendo confundido com de criminosos e esses criminosos ali, rivais, abriram fogo e eles só pararam de atirar quando o pai da criança saiu de dentro do veículo falando: gente, vocês acabaram de matar minha filha. Uma criança de apenas 6 anos. Chocou bastante esse crime. Pois bem, 14 pessoas foram indiciadas, 9 foram presas, 5 estão foragidos, ainda não foram encontrados. Por quê? Porque estão lá no Rio de Janeiro e a polícia acredita que eles devem estar escondidos lá na Rocinha. E olha, Dani Cariello, o negócio é o seguinte: guerra de facção criminosa. Balneário Carapebus, dominado pelo 3º Comando Puro. E criminosos do 1º Comando de Vitória queriam a todo custo tomar aquele local, que segundo eles seria um tráfico de drogas, uma boca de fumo rentável. E por conta disso, promoveram uma verdadeira guerra. Imagens divulgadas agora há pouco pela Polícia Civil mostram criminosos andando para lá e para cá, correndo pelas ruas de Balneário Carapebus, fortemente armados, com fuzis, com pistolas, com armas de fogo de alto poder de destruição. Então, o objetivo era tomar as bocas de fumo lá do 3º Comando de Balneário Carapebus. Só que essas ordens, elas vinham do conselho da facção que está lá no Rio de Janeiro. Então, áudios foram interceptados, cartas foram interceptadas vindas do presídio. Inclusive, uma dessas cartas em um papel timbrado de uma advogada. Essa advogada já foi presa dias depois do crime, dias depois da morte da Alice. A advogada Marina foi presa, está detida até hoje. Então você vê, era uma carta de criminosos do 1º Comando de Vitória ordenando outros crimes em um papel timbrado de um escritório de advocacia. A organização desse grupo é muito bem articulada. Nessas cartas, inclusive, a gente tem as matrículas dos criminosos. Um salve para o irmão que tem a matrícula tal do 1º Comando de Vitória. Essa articulação de presídio aqui na rua era um negócio muito grande, Dani Cariello. Então, o executor foi preso, o mandante ainda está foragido, os intermediários foram detidos, mas, neste momento, um criminoso conhecido como Sérgio Ricardo é o homem mais perigoso e atualmente mais procurado do estado do Espírito Santo. Está lá no Rio de Janeiro. Serginho Cauê, Vaguinho está me lembrando aqui, é o criminoso nesse momento mais violento, mais procurado do Espírito Santo. Chegaram nessa conclusão agora, nessa coletiva. Então, Dani Cariello, é uma história gigantesca, mas que resume ao quê? Ao controle do tráfico de drogas. Em um dos áudios interceptados pela polícia, inclusive, os criminosos falam assim: vamos explodir Balneário Carapebus. Tanto que lá na morte da Alice, eles chegaram a jogar uma granada. Essa granada não foi detonada. E essa granada, segundo a polícia, era para poder mostrar o tamanho, né, do poder do 1º Comando de Vitória. Eu me lembro que na época da morte da Alice, eu fui lá acompanhar essa situação
era agosto do ano passado, e houve protestos por parte dos moradores, houve uma série de manifestações da população cobrando a resposta da polícia. Então a resposta veio. Apesar de 5 pessoas ainda estarem foragidas, a polícia considera a finalização de um inquérito rápido. Afinal de contas, os crimes foram entre agosto e novembro do ano passado, então 4 meses depois que cessam aí essas confusões, essa violência lá em Balneário Carapebus, a polícia traz uma resposta para a sociedade. 5 criminosos estão no Rio de Janeiro, mas a polícia garante que todos eles estão sendo monitorados. Pisou em território capixaba, serão presos. Essa história a gente vai atualizando ao longo do Alô Espírito Santo de hoje, Dani Cariello. Foi uma história que chocou muito por conta da violência praticada contra uma criança de apenas 6 anos de idade que estava passando um dia de lazer na belíssima praia de Balneário Carapebus, que eu passei grande parte da minha adolescência por lá de lá. Dani. Pois é, Arlisson, 4 meses aí que essa família chora sem a pequena Alice. 6 anos de idade, acabou pagando o pato, né? Os 14 suspeitos, então, como a polícia informou hoje, estavam na disputa pelo tráfico de drogas. Não interessa, eles acabaram matando uma criança de 6 anos de idade. E que bom que a polícia está dando essa resposta. Não traz a Alice de volta, mas traz um certo acalento, talvez, né? Uma tranquilidade para a família de que existe uma resposta, de que as pessoas vão ser penalizadas. É isso agora, que a única coisa que resta para a família agora é isso, né? Obrigada, Arlisson, até daqui a pouquinho. E você fique com a gente, porque tem muito mais no programa de hoje. Alô Espírito Santo, oferecimento. Loja do Thor, mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril. Não é mentira. Olha essa história, hein? Uma mulher procurada por participação num assassinato aqui em Cariacica, aqui no Espírito Santo, foi presa, sabe aonde? Lá nos Estados Unidos. Kelly Christian Alves Pereira, de 31 anos, estava foragida desde 2017. O que ela estava fazendo lá nos Estados Unidos? Patrick Sanches é quem vai trazer os detalhes. Patrick, bom dia. Essa daí se deu mal, né? Achou que, mudei de país, né? Tô na gringa, tô escondida. Foi nada, foi pega, né? Pois é, Dani, bom dia para você também, para quem nos acompanha nesse momento. Só para contextualizar essa situação rapidamente. Essa mulher, a Kelly, estava morando em Boston, nos Estados Unidos. Como você falou, ela estava foragida aqui do Brasil por ser suspeita de participar de um homicídio que aconteceu no bairro Santa Luzia, em Cariacica. Isso em 2017. Então, olha quanto tempo que ela estava foragida. E contra ela, na verdade, havia um mandado de prisão emitido aqui pelo Ministério Público do Espírito Santo. Só que como ela estava em outro país, não tinha muito o que fazer. E aí, Dani, você pode estar pensando, será que ela foi presa por conta desse mandado? Que nada. Ela estava lá, morando, foragida em outro país, mas estava aprontando. Ela foi presa por ter cometido um outro crime. O que ela fazia lá, Dani? Ela trabalhava como faxineira, de modo freelance, ou seja, ela tinha várias clientes diferentes. Uma dessas clientes, em janeiro deste ano, notou o sumiço de um cartão de crédito, logo depois que a Kelly foi lá prestar os seus serviços. Passado um tempo, começou a surgir compras não autorizadas em um supermercado lá de Boston, que é muito frequentado por brasileiros. E aí esse caso foi levado para a polícia de lá começou a investigar e descobriu que de fato a Kelly tinha furtado, né, esse cartão e gastou cerca de $2.500 com o cartão dessa vítima. E aí a gente vê nas imagens de vídeo monitoramento que ela foi localizada pelas autoridades, foi presa, e aí quando os policiais foram puxar a ficha dela para ver de onde ela era, o que ela estava fazendo ali nos Estados Unidos, descobriram que contra ela havia um mandado de prisão em aberto aqui no Brasil e que ela estava foragida. O que aconteceu nesse crime? Foi tudo premeditado, Dani. A vítima, a Wanda Derli Rangel Teixeira, estava negociando um carro com o Randerley Neves de Oliveira. E aí ela combinaram um local para se encontrar, foi até o local e eles tinham combinado o seguinte: ela pagou uma parte antecipada
e depois, no momento da compra, pagar o restante. Só que isso gerou um pouco de turbulência ali na negociação. Ele não gostou muito disso, ficou um pouco incomodado. Pois é, quando ela foi lá no local combinado, chegou lá, o carro não estava. E aí ela ligou. Quem atende? A Kelly. O que a Kelly faz? De acordo com o Ministério Público, ela foi responsável por falar para a vítima continuar no local esperando por alguns minutos e também permanecer ali no local que era a emboscada. Passado alguns minutos, chegou o suspeito com mais 2 comparsas. Eles sacaram armas de fogo e atiraram várias vezes contra a vítima. Ela chegou a ser socorrida, foi encaminhada ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos e morreu. Desde então, a Kelly estava foragida, como a gente viu aí nas imagens de vídeo de monitoramento, na cidade lá dos Estados Unidos, em Boston, mas ela foi detida e agora está aguardando os trâmites da justiça e ela muito provavelmente vai voltar aqui para o Brasil para cumprir aí os próximos processos, né? De acordo com o Ministério Público aqui do Espírito Santo, só falta ali o interrogatório com os acusados para encerrar esse processo, Dani. Pois é, Patrick, isso aí fica até uma lição, né, para bandidagem, porque antigamente, o que o pessoal acreditava? Vou picar a mula do país, vou embora, daqui vou para outro país, vou começar minha vida do zero, vai dar nada não, ninguém vai me achar. Olha isso, gente, a mulher, que é uma mineira, veio aqui para o Espírito Santo, cometeu esse assassinato em Cariacica, foi embora para Boston, para os Estados Unidos. Vou fazer umas faxinas, a galera ganha dinheiro fazendo isso lá. Aí, só que ela não estava totalmente reabilitada do crime, não. Ela ainda cometeu furto lá, pegou lá o cartão de crédito que não era dela e ainda gastou mais de $2.000. Acreditando em quê? Não vai dar nada, não. Só, gente, que as polícias se comunicam. Né? Você puxa a ficha ali, tem tudo, minha filha. Tem o que você fez em Boston, o que você fez em Cariacica, o que você fez em Minas Gerais. E aí ela se lascou, ficou achando que ia ficar lá impune e se deu, foi muito mal. Obrigada, Patrick, até daqui a pouco. E olha, uma mulher foi agredida pelo próprio filho e o pior, tá? No meio da praça, no centro de Vila Velha. Vou chamar aqui o Fábio Gabriel. Que história foi essa, hein, menino? Pois é, Dani, bom dia para você, bom dia para quem está nos acompanhando nesse momento. De acordo com as informações da Polícia Civil, Dani, uma viatura da Guarda Municipal fazia um patrulhamento de rotina no centro de Vila Velha quando foi então alertada por populares de que um homem estaria agredindo uma mulher em uma praça. Os agentes, então, Dani, foram até o local e encontraram lá esse homem e essa mulher. Mas só que não era um casal, não era o homem que tinha agredido a esposa, mas sim o próprio filho que agrediu a mãe. E de acordo ali com os agentes que estavam nessa ocorrência, Dani, a mulher informou que não era a primeira vez em que o filho a agredia, além dela sofrer constantemente ameaças. E por conta disso, Dani, a mulher, a vítima, estava decidida a registrar um boletim de ocorrência contra o próprio filho. Dani, a gente sabe que a mãe, ela muitas das vezes suporta uma dor em favor do filho, mas daí, por ela ter esse pensamento, esse posicionamento, dá pra gente ter uma noção do sofrimento e também da agonia que ela estava ali sentindo por conta de ser agredida várias vezes pelo próprio filho, além de sofrer ameaças. Então ela foi até a delegacia e registrou um boletim de ocorrência. Dani, nós conseguimos conversar com um familiar dessa vítima que informou que esse rapaz, ele sofre de esquizofrenia, além de ser usuário de drogas. Mas daqui a pouquinho, Dani, eu vou trazer detalhes dessa reportagem. Esse rapaz já tem passagens pela justiça por conta de ameaças com base na Lei Maria da Penha, então dá para ter uma noção aí de como é que ele é. Agora, Dani, eu vou confessar uma coisa para você de coração. Queria eu ter a oportunidade agora, nesse momento, de dar um abraço na minha mãe, de receber um cheiro, mas infelizmente tem covardes que têm a mãe viva e cometem uma atitude como essa, conforme foi o caso desse rapaz que tem 24 anos e fez isso com a própria mãe, que tem 50 anos de idade, na cidade de Vila Velha. É lamentável, Dani.
Lamentável mesmo, viu, Fábio, Gabriel? A gente está vendo ali as imagens, ele tem uma cara de bravo. Mas aí, pelo que você fala, olha lá, ele dá uma encarada para a câmera, Deus é pai, deu até medo. Mas é o que o Fábio também apontou, que tem aí o problema crônico, que é o uso de drogas, tem a questão de saúde mental que o menino tem, é um bololô danado. Quem paga o pato é essa pobre dessa mãe apanhando, e pelo que o Fábio explicou muito bem, não foi a primeira vez. Meu Deus do céu. Obrigada, Fábio, até daqui a pouquinho. E olha, agora tem novas informações sobre o caso da servidora pública que foi morta com uma bala perdida. Hoje, o Alô Espírito Santo conversou com familiares da vítima. Elisângela Ramos, bom dia, com você. Bom dia, Dani. Bom dia também para todos que assistem o Alô Espírito Santo. Pois é, o caso continua repercutindo, né, causando muita comoção em toda a cidade. E hoje, eu e o cinegrafista Fabrício Silva, como você disse, nós estivemos em São Roque do Canaã, que é a cidade onde mora grande parte da família da Adélia Lamborghini Barbosa, de 55 anos, que morreu no último sábado, né, vítima de bala perdida aqui em Colatina, no bairro São Miguel. Nós conversamos, inclusive, com duas irmãs da Adélia. Uma é a Nina, que é a Maria de Lourdes, ela mora lá em São Roque do Canaã. Outra irmã que também estava na casa da Nina é a Marlene. Ela não mora aqui, né, em São Roque do Canaã, aqui na cidade de Colatina, mas ela mora em Vitória, na Grande Vitória, e está nesse período aí de luto, né, junto com a família. A gente percebeu que a família é realmente muito unida. E lá, junto com essas irmãs da Adélia, nós também tivemos a oportunidade de conhecer a mãe da Adélia, uma senhora de 93 anos, a dona Mariquinha, uma senhora que está passando também por momentos difíceis, né? Ela está com Alzheimer, ela não sabe o que aconteceu com a filha, elas até conversaram com ela, mas ela esquece, né? A gente que já conviveu com isso, eu já convivi com isso com o meu pai, a gente sabe que eles esquecem muito rápido, e ela, como já está num estágio avançado, já tem 10 anos mais ou menos que ela está com Alzheimer, né? Ela ainda não entendeu o que aconteceu, mas o sentimento de dor da família é muito grande. Além da dor, também o sentimento de revolta, né? Porque a Adélia, como nós também já contamos aqui, ela havia vencido um câncer há poucos anos. Então a família estava feliz, né? Estava eufórica, porque continuaria, né, convivendo, tendo aí esse clima de união que eles têm entre eles. A família, inclusive, se reveza, mesmo quem é de fora, vai para São Roque do Canaã para cuidar da mãe, sabe, no final de semana. Então a gente percebe que eles realmente são muito unidos. Além disso, em dezembro passado, completou um ano que eles perderam uma outra irmã pela leucemia, por doença, né, também pelo câncer. Então a família está muito abalada, muito sensível e muito revoltada, porque, como a gente já contou aqui na nossa programação aqui no SBT, né, nos nossos telejornais, a Adélia era uma pessoa muito querida por todos. Ela estava evangelizando durante todo o sábado, estava na igreja adventista, e quando chegou em casa, poucos minutos depois, aconteceu essa perseguição entre criminosos, e ela acabou indo no portão ver o que estava acontecendo e foi atingida por uma bala perdida. Foi socorrida e acabou morrendo no Hospital Silvio Avidos, aqui em Colatina. E por falar em Hospital Silvio Avidos, a família também mencionou mais uma vez o caso, né, o episódio que foi inclusive, né, contado ontem aqui no Alô Espírito Santo. A família está revoltada com a questão da Adélia ter caído da maca durante o atendimento, né? Eles fazem perguntas, né, o que isso pode ter causado, enfim, eles estão bem chateados com essa situação. Ontem nós chegamos a pedir uma nota, né, ao Hospital Silvio Avidos, que é um hospital estadual, inclusive, bem conceituado aqui na nossa cidade, que atende muitas pessoas, e a diretoria, né, disse que vai apurar internamente, né, o que aconteceu durante esse atendimento da Adélia Lamborghini Barbosa. Mas a família, infelizmente, né, ainda está tentando entender o que aconteceu. Disseram que não parecia que era verdade. Então a gente segue aqui acompanhando esse caso e daqui a pouco a gente volta a falar aqui durante a nossa programação. Volto com você, Dani.
Muito obrigada, Elisângela, pelas informações. E a gente preparou uma reportagem com mais detalhes dessa triste história. Vamos acompanhar. É assim, com esse sorriso acolhedor, que amigos e parentes querem lembrar de Adélia Lamborghini Barbosa, de 55 anos. Uma mulher de fé muito querida no bairro São Miguel e que acabou sendo vítima de uma bala perdida. De acordo com moradores, Adélia tinha chegado há poucos minutos na casa que ela morava aqui no bairro São Miguel, de número 271. Essa aqui que nós estamos bem em frente. Ela havia ficado durante todo o sábado evangelizando em uma igreja adventista. Depois que chegou em casa, quando escutou os barulhos, provavelmente veio olhar o que estava acontecendo e abriu o portão. Foi quando ela foi atingida por um tiro durante uma perseguição de bandidos que passavam aqui pela rua. Segundo uma das pessoas que viu a Adélia no momento, ela havia sido atingida por um tiro apenas no lado esquerdo, bem na barriga. Ela foi socorrida por um outro vizinho, mas infelizmente não resistiu. No momento eu estava dentro de casa lá tranquilo com a minha família, aí eu ouvi uns tiros e fiquei quietinho em casa. Mas de repente eu ouvi assim, Adélia foi atingida. Aí nesse momento eu peguei e já tranquilizei minha família dentro de casa, peguei o carro e fui efetuar o socorro. Dentro da minha maneira, com segurança, dentro do meu possível, eu fiz o máximo que eu pude, graças a Deus. Eu e o outro vizinho meu, a gente levou ela. Ronildo conta que em meio à correria do atendimento, Adélia ainda chegou a cair da maca no hospital. Na maca, infelizmente, eles deixaram ela cair no chão. Então, foi uma cena assim muito triste. Então, é uma falta de responsabilidade do SUS. Em nota, a direção do Hospital Estadual Silvio Avidos informou que lamenta o ocorrido e que vai apurar internamente as circunstâncias do atendimento prestado à Adélia. De acordo com o delegado, durante as buscas, a Polícia Militar localizou um carro com características semelhantes ao usado no crime e o motorista foi levado à delegacia para prestar esclarecimentos e depois foi liberado. Uma moto também foi apreendida. Já identificamos uma pessoa, um dos integrantes que estava no interior do veículo, automóvel Onix de cor preta, né? Essa pessoa, inclusive, foi conduzida para a delegacia logo após o fato. O fato é que esse veículo foi identificado por pessoas ali do bairro São Miguel, estava transitando ali pelas ruas do bairro e por algum motivo integrantes de grupos de tráfico de drogas acreditaram que esse carro, que os integrantes desse veículo pudessem efetuar um ataque. E aí algumas pessoas revidaram, foram ao encontro desse carro e efetuaram disparos, né, contra esse veículo e acabaram atingindo a moradora que veio ao óbito. Esse não foi o primeiro caso de violência registrado no bairro. Na semana passada, outra pessoa foi baleada. Mesmo assim, moradores dizem que o São Miguel sempre foi considerado um bairro tranquilo. Então nós temos um bairro muito tranquilo, só que há poucos dias atrás começou isso. E por incrível que pareça, né, muito rápido aconteceu uma perca de um morador, né? Um morador que não tem nada a ver com o problema que eles têm, entendeu? É por isso que a gente fica muito triste, porque realmente a comunidade se sente abatida por uma perca muito grande de uma pessoa que não tinha nada a ver com o tráfico, não tem nada a ver com as coisas erradas. Isso é lamentável. Aqui tem 13 anos que eu moro aqui, eu não posso reclamar não. Lá, uma vez ou outra, acontece essa eventualidade aí, infelizmente, mas não é aquela coisa não. Infelizmente o que aconteceu com a Adélia aí foi uma fatalidade feia mesmo. Existe um contexto de confronto entre grupos rivais de tráfico de drogas ali no bairro São Miguel, desde da metade da semana passada. Uma outra pessoa havia sido vítima já de uma situação semelhante, em que foi alvejada na mão, né? Foi no meio da semana passada. Esse fato também está sendo investigado. Provavelmente o contexto é o mesmo, como eu disse, né? Grupos rivais de tráfico de drogas tentando o domínio do local, o domínio daquele território, e aí ficam se enfrentando. Adélia Lamborghini Barbosa tinha 55 anos, era servidora da Prefeitura de Colatina, que também lamentou a morte dela por meio das redes sociais. Amigos e vizinhos lembram ainda que a Adélia havia vencido uma batalha contra o câncer há alguns anos. Uma mulher conhecida pela fé,
trabalho e jeito carinhoso com que tratava as pessoas. Ela deixa 2 filhos, um adolescente de 16 e uma mulher de 33 anos. Uma vida interrompida de forma trágica, em meio a uma violência que não era dela. Lamentável essa história, né? Quem não se comoveu? Uma mulher venceu o câncer e acabou sendo morta desse jeito, deixou 2 filhos, enfim. Nós vamos continuar acompanhando os desdobramentos desse caso. Agora, uma confusão chamou a atenção de quem passava por uma rua no município da Serra. Olha o barraco, minha gente, olha lá. É pancadaria mesmo, jogou a mulher no chão, gente. O que será que aconteceu ali? Vou chamar aqui o Arleson Schneider, que vai explicar pra gente que barraco foi esse, hein, menino? Que baixaria, né, Dani Cariello? Plena luz do dia, 2 mulheres trocando soco de uma maneira absurda, mas olha, a gente percebe aí nesse vídeo que uma é mais magrinha e outra um pouquinho mais fortinha, essa de cabelo curto. Quando a magrinha parte para cima da mais fortinha, a mais fortinha só dá uma seca. Tum! A magrinha, tadinha, cai ali no chão, ainda fica se debatendo. Agora, essa fortinha, ela tava na maldade, tá? Porque ela vem correndo para poder dar um chute na menina que já tava no chão, para poder chutar na cabeça. Ela erra o chute, mas ainda assim é um chute muito forte. E quem acompanha ali não tá nem entendendo nada, porque a primeira coisa que você fala, pô, gente, tem gente filmando esse negócio, mas não vai lá separar a confusão, não vai lá separar a briga. Não, tem um rapaz ali que ele tenta separar a briga. No primeiro momento ele vem deixar disso. Mas essa moça que estava em pé, que inclusive fica seminua, porque a moça que está no chão, numa tentativa desesperada ali de reagir, acaba puxando ali a bermuda, né, o calção dessa mais fortinha, e acaba ali mostrando as partes íntimas dela, né? Cabe aqui a gente até preservar esse momento, mas essa história, Cariello, aconteceu em um posto de combustíveis na movimentada avenida de Jacareípe, da Grande Jacareípe, mais de 15 bairros, local muito movimentado lá no município da Serra. O rapaz, ele chega para aquela turma de deixar disso, a confusão ali se separa, a polícia não precisou ser acionada. Por conta disso, a gente não sabe o que deu esse estopim, né? Qual que foi, o que acendeu o pavio dessas 2 mulheres ali que ficaram trocando socos nesse posto de combustível lá na Serra. Então, Cariello, a atenção mesmo para esse vídeo é pela covardia da moça que fica em pé, que ela chega a dar 2 passos para poder dar um chute na menina que estava lá no chão. E que, felizmente, né, só ficou no machucado. Você vai brigar com uma pessoa, discutiu com uma pessoa, empurrou a pessoa caiu, bateu a cabeça, morreu, homicídio culposo, meu irmão. Então, vamos pra rua, ficar consciente de que hoje em dia tudo é filmado e que se você cometer um crime, você vai acabar preso. Tá aí dado o recado, Dani. Pra não sair ficando brigando. Fala pra não brigar na rua, mas nem dentro de casa é pra brigar. Pô, a vida tá maravilhosa. Ficar trocando soco com os outros aí é uma baixaria sem fim, Dani. Adorei, a vida tá maravilhosa, Arleson. Eu penso assim também, gente. Deixa disso, ficar nessa baixaria na frente da loja, mostrando as calcinhas da outra. Ah, como diz minha filha de 6 anos, que feio, hein, gente? Que vergonha, passando no jornal. Essa baixaria, joga a outra no chão, chuta. E é o que o Arleson falou, tá? Você que é metido a valentão, vou brigar na rua, vou te esperar lá fora. Vai! Aí você faz um negócio desse aí e é apontado como homicídio culposo, tem câmera em todo lugar e você se lasca, estraga a vida por causa de besteira, tá, gente? De besteira. Ai, ai. E olha, o prefeito de Vitória, Lorenzo Pasolini, tem 15 dias úteis para aprovar ou vetar as regras aprovadas pela Câmara Municipal para o uso de bikes elétricas na nossa capital. Vou chamar aqui o Patrick Sanches, que vai trazer os detalhes. Patrick, que mudanças são essas, hein?
Pois é, Dani, são mudanças um tanto quanto radicais, que vai realmente mudar completamente a forma como as pessoas utilizam as bikes elétricas aqui na cidade de Vitória. A gente sabe que é muito comum você sair na rua, é impossível, na verdade, você sair na rua e não encontrar pessoas se locomovendo com esse tipo de veículo, Dani. E como é que essas regras, melhor dizendo, vão funcionar na prática? A gente sabe que as bikes elétricas de fábrica, elas vêm com um limite de velocidade de 32 km por hora. E isso, se a pessoa não desrespeitar e desbloquear. Então, ela de fábrica vem travada a 32 km por hora. Porém, a gente sabe que nem todo lugar tem ciclovia. Então, vai haver um limite de velocidade para quando você estiver andando, por exemplo, na calçada, onde não tem ciclovia. E esse limite, que deve ser respeitado, é de 6 km por hora. Além disso, em alguns trechos que tem ciclovia, eles vão ser sinalizados, onde você também deve respeitar esse limite de 6 km. Provavelmente serão trechos aqui de Vitória que tem um maior fluxo de pessoas circulando. Então, vai ser sinalizado para que a pessoa que está com a bike elétrica reduza essa velocidade para evitar acidentes. Além disso, é obrigatória a utilização do capacete, sinalização na bike, tem que ter lanterna, o farol tem que estar bem sinalizado para que as pessoas possam enxergar que o veículo está ali circulando. Além disso, algo que até gerou uma certa polêmica é a questão dos adolescentes, porque agora, se essa lei for aprovada e começar a valer de fato, só vai poder ter bike elétrica quem for maior de 16 anos. A gente sabe que saída de escola, a gente vê um monte de gente de 12, 14, 15 anos saindo da escola com bike elétrica. E isso vai mudar. Em justificativa, a proposta, ressalta a questão da irresponsabilidade da maioria desses adolescentes. Claro, a gente não pode generalizar, mas como justificativa foi usada essa questão da maioria dos jovens desbloquearem a bicicleta, andarem acima do limite que é permitido e também de uma forma irresponsável, causando muitas das vezes acidentes. Agora, Dani, aquela questão, será que isso vai realmente funcionar? A gente vai ter que ver, vamos acompanhar, claro, como é que as pessoas vão reagir caso essa lei comece a valer de verdade aqui em Vitória, Dani. Ô, gente, esse assunto vai dividir opiniões. Eu quero até saber o que você de casa acha dessa mudança, Na calçada compartilhada, a velocidade é de 6 km por hora. Em outros lugares, 32 km por hora, até 32 km por hora. Patrick, eu sei que tem bike elétrica e usa esse meio de transporte. Você pode me dizer o que você achou dessas mudanças? Olha, Dani, já que você abriu o espaço aqui, eu acho que, assim, é válido, só que 6 km por hora eu acho difícil das pessoas respeitarem. Isso porque a gente sabe que até numa bicicleta convencional é difícil de você andar nessa velocidade. Então, assim, a questão vai dar certo ou não vai? As pessoas vão respeitar ou não vão? Eu acho que 6 km é um limite muito abaixo e que vai ser difícil da população respeitar, Dani. Mas a gente tem que ver, Vamos ver se a lei for aprovada, se começar a valer. Inclusive, algo que é até importante falar aqui é que vai ter fiscalização, sim. Inclusive, a Guarda Municipal vai multar quem não estiver respeitando essas novas regras. Então, assim, vamos ver como que vai funcionar, Dani? É isso aí que eu quero ver, viu, Patrick? Vai fiscalizar, vai multar? Como é que vai fazer? Vai ficar ali nas ciclovias? Porque se quiser, eu tenho um monte de flagrante, um monte de lugar que eu ando assim, vigiando, porque realmente passa em alta velocidade e eu não tenho nada contra, tá, gente? Meu marido tem bicicleta elétrica, mas tem que ter bom senso, gente. Criança, idoso, lugar que está compartilhado. Agora, se esse novo limite vai ser respeitado, é como o Patrick disse. Vamos ver se vai funcionar, vamos ver se vão respeitar, se por outro lado vão fiscalizar até o povo aprender. Vamos acompanhar essa história. Valeu, Patrick, obrigada. E a Polícia Civil prendeu em flagrante um homem acusado de manter a própria companheira e também o filho do casal, uma criança de apenas 5 anos de idade, em cárcere privado sob ameaças de morte. Mas é cada história que a gente traz que parece até de filme, mas não, meu amigo, é a realidade nua e crua para você, telespectador. Ô, Fábio Gabriel, por favor, me explica como é que a vítima fez para sair dessa.
Pois é, Dani, ela conseguiu através de um descuido desse sujeito aí que eu vou me recusar de chamar de homem, tá, Dani? Esse fato aconteceu ali na cidade de Itapemirim, no sul do estado, e infelizmente a gente vê mais um caso, Dani, de violência doméstica onde a mulher se torna aí vítima. Como é que isso aconteceu, Dani? Esse camarada aí, ele estava mantendo, né, a própria companheira em cárcere privado sob ameaça, e tem um agravante aí também, Dani. Ele também estava mantendo o próprio filho, uma criança de apenas 5 anos que sofre de transtorno de espectro autista, ou seja, uma criança autista que também estava ali sendo mantida sob cárcere privado. E o que esse camarada ele fez, Dani? Ele fez isso não é porque a mulher ameaçou que queria ir embora, que iria deixá-lo. Não, é para poder obter vantagem financeira, porque esse camarada, Dani, o que ele fez? Ele obrigou a vítima ir até uma agência bancária ali de Itapemirim para fazer, sabe o que, Dani? Sacar um valor de R$400, que é oriundo ali do Bolsa Família. Olha só o que esse sujeito ele fez. Dá vontade até de falar outro nome, Dani, aqui, mas me desculpa, né? Mas é claro que a gente não vai falar, mas olha só o que esse camarada ele fez com a própria companheira. Mas aí o que aconteceu, Dani? Enquanto eles foram ali na agência, a mulher aproveitou um descuido e conseguiu fugir dele e entrou numa loja para poder pedir ajuda. E ali, Dani, os funcionários daquela loja acionaram ali uma viatura da Polícia Civil que estava ali próximo do local. E então os policiais começaram a fazer as buscas e encontraram o suspeito dentro de um carro de aplicativo, já querendo ali fugir do local. E ali, Dani, os policiais encontraram flagrante, ou seja, a quantia, o valor de R$400 que estava de posse desse criminoso. Segundo a polícia, Dani, esse suspeito aí já tem passagens pela justiça pelo crime de tráfico de drogas. E ele foi levado até a delegacia da cidade de Marataízes, onde ele foi autuado sobre o crime de cárcere privado e ameaça com base na Lei Maria da Penha. E a polícia também, só para complementar, Dani, essa informação, a polícia ali arbitrou uma fiança no valor de R$15 mil para que ele fosse solto, e caso essa fiança não seja paga, ele então a polícia vai pedir à justiça a prisão preventiva desse suspeito que cometeu essa covardia, Dani, manter não só a esposa em cárcere privado, mas como também o próprio filho, uma criança autista de apenas 5 anos, Dani. Será, Fábio, que alguém vai ter coragem de pagar essa fiança? Um porqueira desse, como diz você, né? Tem hora que a gente quer usar uma palavra, mas porqueira pode, porqueira é tranquilo, né? Que é até um nome carinhoso, você prender sua mulher, sua esposa, seu filho especial, né? Tanta gente gastando o que tem e o que não tem para ter um filho, fazendo tratamento, fazendo de tudo, fazendo campanha de oração. O homem tem e faz o quê? Prende, maltrata, para ir lá sacar o Bolsa Família, gente. R$400 é o preço de ter a família dele trancada, presa. É inacreditável. Fábio, obrigada pelas informações. E olha, um vereador capixaba foi afastado do cargo depois de falas e gestos obscenos contra uma colega dentro da Câmara. Elisângela Ramos, o que foi que aconteceu, hein, minha amiga? Ei, Dani, mais uma vez, bom dia para você. Olha, esse caso realmente tem ganhado grande repercussão, né? E aconteceu aqui numa cidade do noroeste do estado, foi em São Domingos do Norte. O caso aconteceu, na verdade, dentro da Câmara Municipal lá. O vereador Celso Padilha Meneghetti, ele foi afastado, inclusive, por 30 dias das funções dele, né? Devido a esse episódio. Ele está sendo acusado pela colega, né? Que também é vereadora, de ter praticado gestos obscenos e falas também de cunho sexual contra ela e também outras servidoras ali da Câmara Municipal. Então, devido a isso, né, que aconteceu, inclusive, isso aconteceu dentro de uma reunião, né, que acontecia durante a reunião de comissão. Foi no dia 9 de março essa reunião. Aí no dia 11 ela fez a denúncia, a polícia então decidiu na última sexta-feira que ele então seria afastado
afastado. E devido a essas falas aí, ele acabou então também sendo investigado. Ele foi afastado das funções, ele não poderá se aproximar da colega, inclusive não pode frequentar o mesmo lugar, não pode entrar em contato com ela, seja por telefone, seja por mensagem ou por redes sociais. Ele não pode entrar em contato com ela, porque ele também tem que cumprir uma medida protetiva que foi determinada, né, pela Justiça, para que ele não acabe pagando, né, legalmente. Então ele cumpre essa medida protetiva e também o caso está sendo investigado pela Polícia Civil. Aí a gente vai acompanhar esse desdobramento, né? O nome da vereadora, que também, né, no caso, está envolvida aí nessa situação, eu vou relatar aqui para você agora também, foi a vereadora, calma, estava com o nome dela aqui agora. Aqui eu achei, Andressa Aparecida Ferreira Siqueira. Desculpa, ao vivo é assim. A gente segue acompanhando esse caso, né? E qualquer novidade, qualquer desdobramento, a gente traz aqui na nossa programação. Dani. Muito obrigada, Elisângela, pelas informações. Ao vivo é assim mesmo, minha filha. A gente procura o nome, cadê o nome? É tanta informação na cabeça da gente que não é um HD, né? Mas ainda bem que você conduziu essa história de uma forma muito boa. Obrigada, viu? Agora, presta atenção aqui, gente. O que você acha de comprar um produto agora e pagar só depois? É o famoso fiado, né, gente? Na mercearia lá do meu bairro tinha plaquinha fiado só amanhã. É difícil, tem gente que não aceita não, por causa de confiança, vai que a pessoa dá um calote. Pois bem, aqui em Vitória, uma jovem empreendedora apostou justamente na confiança para vender pipoca doce gourmet. O aumento do Pix da confiança no trânsito é um fenômeno que combina a renda rápida com a facilidade da tecnologia. O semáforo abre e fecha muito rápido, geralmente em menos de um minuto. O que é impossível o cliente abrir o aplicativo, digitar a senha e finalizar o pagamento antes mesmo do carro andar. É aí que começa a venda, é aí que ocorre o Pix da confiança. Tô vendo aqui que você parou para comprar o quê? Balinha. Pra levar para casa, é claro. Vou levar pro trabalho. Ah, pro trabalho? É. Vem cá, você já ouviu falar do Pix da confiança? Não. O Pix da confiança é uma modalidade que as pessoas levam as coisas e depois pagam lá quando tem tempo. Aqui não, você já está pagando direto. Direto, tem que pagar na hora. Você prefere? Eu prefiro. É melhor assim, com você fica mais tranquila. Tranquila. A modalidade já se estabeleceu como uma forma de economia popular, baseada no relacionamento direto, com muitos vendedores focando em empatia e confiança no próximo. Larícia Nobre, ela está aqui nesse pedágio aqui, ó, desde a época que ele era cobrado. Sim. Aqui onde nós estamos tinha a cancela, né? A cancela. Aí eu tinha o passe livre, sim, mas eles paravam aqui e seguravam o trânsito pra gente vender. E aí era mais fácil pra você vender. Exatamente, a gente tinha tempo de conversar. Com essa simpatia, com esse sorrisão no rosto. Sempre tem que ser, né? É um convite. Exatamente. E daí, quando acabou isso aqui, mesmo com o trânsito ficando agarrado, você teve que criar. Tive que usar a criatividade. Aí surgiu a ideia do Pix de confiança. O Pix da confiança, que já é um fenômeno. Já se vende café, já se vende amendoim, paçocas e outros produtos. Exatamente. Biscoitos. Sim, sim. E aí você vende o quê? Eu vendo pipoca gourmet. A melhor pipoca gourmet do universo. Quem comeu sabe. E aí você tem uma clientela muito grande aqui, que eu tô vendo que a gente tá aqui gravando, e um buzina, um olha. Exatamente, eles são clientes fiéis já. 9 anos é uma história, né? E assim, eu tenho muita história com cada um deles e é muito incrível, é muito gratificante pra mim. Você vive hoje só da venda da pipoca? Só da venda da pipoca. Você trabalha na confiança? Na confiança, porque eu acredito que a gente precisa confiar das pessoas, sabe? Então, assim, é o meu trabalho e elas crêem também no trabalho que a gente faz no dia a dia. Embora arriscada, a estratégia já se popularizou. Não é um fiado, é pegue agora e pague depois. Porque
que você acha que nem todo mundo pratica essa modalidade do Pix? Os outros empreendedores, eles estão aqui há mais tempo do que eu. Então essa é uma modalidade nova, que o princípio dela é confiar. E eu respeito, porque tem pessoas que não confiam. Mas aqueles que não usam desse tipo de modalidade, tudo bem, é uma forma que eles trabalham. A dinâmica do Pix da confiança é aposta na honestidade. Passa o cliente, de carro ou de moto. Você está vendendo um produto. Como você sabe que o tempo para esta comercialização é muito rápida, aí o que os vendedores fazem? Eles já colocam um valor sugerido na embalagem, no produto, e junto com ele coloca também um QR Code com o valor. Daí ele vai levar para casa, ele vai seguir a rotina dele, ele vai continuar a circular pela cidade e em algum momento ele vai parar e vai realizar este pagamento. É uma aposta. Oi, gente, que iniciativa bacana. Fiquei com vontade de conhecer essa pipoca, hein? Mas dá até uma esperança na gente de acreditar no ser humano, né? Porque a pessoa leva a pipoca, mas depois ela tem a responsabilidade ali de fazer o Pix da confiança. Não vai deixar a moça no preju, né? Sacanagem. Que bacana, gostei de ver essa história. E um ciclista foi alvo de um atentado num bairro aqui da nossa capital. Quem vai trazer as informações é ele, Arleson Schneider. É com você, filho. Para a gente poder situar onde que essa história aconteceu, você saiu daqui de Maruípe, virou ali no quartel, né, na Serafim Derense, vai passar ali o Campo do Lolão, usina de lixo de Resistência, aquela descidinha ali, logo na principal lá do bairro Resistência. Chama atenção esse caso que a moto com 2 ocupantes passa pela rua, eles visualizam o alvo, retornam, param no local ali e começam a atirar. Atiram para o lado. A 2 metros onde eles estavam, eu contei pelo menos 5 crianças. Antigamente, criminoso respeitava criança, respeitava idoso, igreja, escola. Acabou, não tem mais essa não. Chega atirando de forma aleatória. Atiraram várias e várias vezes. Esse ciclista não foi atingido. Ninguém foi preso. Mas o pessoal estava relatando que essa moto, uma 150 cilindradas, uma moto preta, uma moto simples, é a terceira vez que ela é vista em 3 dias consecutivos lá na região. Embora o bairro Resistência esteja aparentemente tranquilo, eu conheço algumas pessoas lá, conversei com essas pessoas hoje e eles falaram, não, Resistência está tranquilo. No entanto, ontem começou a circular um aviso, um recado que foi enviado para a gente, inclusive por um policial, falando que hoje à noite vai ter toque de recolher. No bairro Resistência, Andorinhas e também Itararé. Resistência e Andorinhas são vizinhos, né? Itararé fica um pouco mais afastado, mas são 3 bairros teoricamente complicados em relação ao tráfico de drogas. Essa história, ela aconteceu no último final de semana, no último domingo. Muita gente na rua, criança para lá, criança para cá. Mas criminoso não tem essa de dia de semana, nem se é de manhã, de tarde ou de noite. Estive lá no bairro Resistência, bati um papo com alguns comerciantes, com amigos meus que moram lá. Preparamos uma reportagem e a gente vai conferir agora. Vamos ver. Preste atenção neste vídeo. Movimento tranquilo na rua. São quase 3h30 da tarde. Algumas pessoas andam tranquilamente pela via. Em um determinado momento, uma moto preta passa. Segundos depois, ela volta a sentido contrário e o carona atira várias vezes. Veja de novo e repare que do outro lado da rua tem pelo menos 5 crianças caminhando pela calçada. Após os tiros, todo mundo corre. Uma pessoa pega uma das crianças no colo e foge. Essa história aconteceu no bairro Resistência, em Vitória. Essa história aconteceu aqui neste ponto, na principal via, na principal avenida do bairro, que fica bem próximo à rodovia Serafim Derense, uma das vias mais importantes daqui de Vitória. As crianças estavam passando ali naquela calçada quando essa história toda aconteceu. Os atiradores, os criminosos pararam aqui neste local e atiraram em direção a esta rua, onde que estaria
o alvo desta dupla que estava nesta moto preta. Apesar de vários tiros disparados aqui no meio da rua em direção ao alvo, ninguém foi baleado nesse tiroteio. Nesta terça-feira, o clima era de aparente tranquilidade, comércio aberto e alguns moradores nas ruas. Segundo testemunhas, os tiros foram disparados por criminosos de um bairro rival. Aqui no bairro ninguém grava entrevista e a situação por aqui é a seguinte: o histórico de criminalidade, tráfico de drogas, troca de tiros, disputa de facção aqui é muito antigo. Mas nos últimos meses, segundo os moradores, estava uma situação tranquila, sem tiroteio, sem medo, sem o terror. Mas as pessoas com quem conversamos afirmam que esta mesma moto que passou aqui atirando foi vista aqui na região pelo menos outras 2 vezes em dias diferentes. Mas um recado que circula nas redes sociais afirma que os bairros Resistência, Andorinhas e Itararé vão ter toques de recolher a partir das 7h30 da noite. É o poder paralelo determinando quem fica ou não nas ruas. A partir de 7 horas da noite, chegou do trabalho, direto para casa. Comunicado do pessoal, tanto de Itararé quanto de Resistência para Andorinhas. E este recado é claro, sendo do tráfico de drogas ou não, é para ficar em casa. E ainda esclarece com quem é esta guerra. Não vão querer saber de nome, nem de pessoas, se é ou se não é, do movimento, do tráfico, mas desde que o pessoal de Andorinha foram lá no bairro deles e deram tiro, sem consultar, sem saber e sem direção, que graças a Deus não pegou ninguém, eles vão fazer o mesmo aqui. Então, se eles pegarem pessoas na rua depois desse horário e derem na cabeça deles de atirar, eles vão atirar. No final de janeiro, um homem foi preso durante uma troca de tiros com a polícia militar. Durante a ação, ele tentou se esconder em uma casa, mas acabou detido. Com ele, os policiais encontraram drogas e munição. Em relação à situação dos tiros disparados na rua, ninguém foi preso. Agora a gente volta a falar sobre a prisão de uma mulher procurada por participação no assassinato que aconteceu em Cariacica, aqui na Grande Vitória. Kelly Christian Alves Pereira, de 31 anos de idade, estava foragida desde 2017 e foi presa nos Estados Unidos. Patrick Sanches, é com você. Pois é, Carielo, essa prisão ocorreu em Boston, lá nos Estados Unidos, como você disse. Ela estava foragida desde 2017 por ser suspeita de participar de um crime, um homicídio. Não foi coisa leve não, viu? Um homicídio que aconteceu em Cariacica, no bairro Santa Luzia. Só que ela foi presa por um outro motivo. Ela teria roubado um cartão de crédito de uma de suas clientes. Ela trabalhava lá como faxineira e teria furtado esse cartão de crédito e gastado pelo menos $2.500. Quando a polícia realizou a prisão, puxou a ficha criminal dela, viu que ela tinha um mandado de prisão em aberto aqui no Brasil, que estava foragida. Esse crime, como esse crime aconteceu, porque, inclusive, de acordo com o Ministério Público, foi um crime por motivo fútil, que piora ainda mais a situação dos envolvidos. Essa história a gente vai acompanhar agora na reportagem para entender como que esse crime, que foi premeditado, planejado, aconteceu. Vamos ver. Repare nesta mulher caminhando tranquilamente na calçada. De repente, policiais surgem e rapidamente efetuam a prisão. Essas imagens foram registradas em Boston, nos Estados Unidos. A mulher detida é brasileira, de Minas Gerais, identificada como Kelly Christian Alves Pereira, de 31 anos. Contra ela, no Brasil, havia um mandado de prisão em aberto por um crime ocorrido em 2017, que ela é suspeita de ter participado em Cariacica, no Espírito Santo. Apesar do mandado de prisão, Kelly não foi presa nos Estados Unidos por conta disso. Ela trabalhava como faxineira na cidade de Boston e em janeiro deste ano, uma de suas clientes se deu conta do sumiço de um de seus cartões logo após o serviço da suspeita. Pouco tempo depois, começaram a surgir compras não autorizadas em um supermercado frequentado pela comunidade brasileira, o que levantou suspeitas.
Nas imagens é possível ver a suspeita fazendo compras no supermercado. Ao todo, ela gastou cerca de $2.500 com o cartão da vítima. O caso foi levado para a polícia e, ao investigar, foi descoberto que Kelly havia furtado o cartão. Ao ser questionada, a mulher confessou o crime. Quando as autoridades norte-americanas foram investigar a situação da brasileira, descobriram que ela é suspeita de participar de um homicídio ocorrido em 2017 no bairro Santa Luzia, em Cariacica, e era considerada foragida do Brasil. O crime aconteceu nesta rua aqui em Cariacica. Segundo as investigações, a vítima, Vanaderli Rangel Teixeira, foi atraída até aqui após negociar a compra de um carro com Randerlis Neves de Oliveira. A vítima havia antecipado uma parte do pagamento e o restante pagaria no momento da compra. Porém, isso gerou insatisfação entre os envolvidos. No dia da entrega do veículo, quando Wanda chegou ao local marcado, percebeu que o carro não estava estacionado na rua e decidiu ligar para o anunciante. Mas quem atendeu foi Kelly Christian. De acordo com o Ministério Público do Espírito Santo, Kelly orientou a vítima a aguardar alguns minutos, até que Randerlis Neves e Renan Neves Santos e um terceiro homem que não foi identificado se aproximam a pé. Eles sacam as armas e disparam contra a vítima, que ficou ferida. Chegou a ser socorrida, mas não resistiu e morreu. Segundo o Ministério Público do Espírito Santo, Kelly foi acusada de ter participação no crime ao manter a vítima no telefone e ao garantir que ela permanecesse no local da emboscada. Todos os envolvidos foram denunciados pelo Ministério Público, que também solicitou a prisão preventiva dos mesmos. Após ser detida pela polícia de Boston, Kelly aguarda autorização da justiça local para retornar ao Brasil, onde ficará presa até que o processo termine. Segundo o Ministério Público, a ação penal contra os envolvidos está na fase final, faltando apenas o interrogatório dos acusados. A polícia prendeu uma mulher suspeita de se aproximar de idosos com a promessa de ajuda em empréstimos e em saques bancários. Na verdade, sabe o que ela fazia? Enganava e sacava o dinheiro dessas pessoas, até mesmo de parentes dela. Vamos ver na reportagem. Nas imagens, a mulher aparece dentro do banco ao lado de um idoso. Segundo a Polícia Civil, ela conhecia as vítimas quando elas procuravam uma financeira para fazer empréstimos. A suspeita se oferecia para ajudar os idosos e, em um dos casos, acompanhou o homem de 64 anos até o banco para sacar um benefício. Confiando da ajuda, o idoso entregou o cartão e a senha para que ela realizasse o saque, já que a criminosa dizia para o idoso que o empréstimo só cairia no dia seguinte. Ela trabalhava em financeiras. Desde 2019 nós já tivemos uma outra investigação que ela agiu da mesma forma. Ela trabalhava numa financeira. As vítimas, geralmente idosos e analfabetos, sem muito conhecimento, ela se aproveitava disso para poder oferecer ajuda a essas vítimas e ela ficava com o cartão magnético das vítimas e assim ela desvigiava a conta e subtraía os valores das contas das vítimas. Depois de sacar o benefício e entregar ao idoso, a suspeita deixou o mesmo na financeira e voltou ao banco sozinha. Nas imagens, ela aparece novamente no caixa eletrônico. De acordo com a investigação, foi nesse momento que ela sacou mais de R$2.000 sem autorização da vítima. A vítima procurou uma financeira em Castelo para contrair um empréstimo pessoal. Só que ela foi enganada e manipulada pela atendente. A atendente, uma falsa presteza, indicou a ela que o empréstimo só cairia no dia seguinte. E dessa forma, ela ofereceu uma ajuda para te retirar um benefício e foi manipulando a vítima e angariando a confiança dela. A vítima entregou o cartão magnético para a Janete, para a indiciada, e a Janete, sem a presença da vítima, se dirigiu ao banco da vítima e retirou valores de aproximadamente R$2.000. A suspeita, identificada como Janete, de 31 anos, foi presa no bairro Arlindo Vilasque, em Viana, na casa da mãe. O mandado de prisão preventiva foi expedido pela delegacia de Castelo. A equipe de inteligência da DP Castelo recebeu informações de onde estaria esse indivíduo, essa mulher, e nós imediatamente informamos a equipe da SUPIC, que trabalha com inteligência,
e muito rapidamente localizou o endereço de onde a vítima estava, de onde a suspeita estava, na cidade de Viana, e conseguiu confirmar a veracidade das informações e logrou êxito na prisão. Então, o trabalho integrado entre as unidades da Polícia Civil e o trabalho de inteligência que vem sendo cada vez mais aprimorado foi essencial na prisão dessa mulher. Janete já havia cometido crimes semelhantes e também tem passagem pelo sistema prisional por tráfico de drogas. Na última quinta, ela foi presa por furto qualificado por meio do abuso de confiança. A Polícia Civil acredita que outras pessoas possam ter sido vítimas. Os familiares devem orientar os seus familiares idosos, né, para que nunca, jamais entregue o cartão e a senha na mão de desconhecidos. Mesmo que por uma pretensa compaixão, empatia que a pessoa demonstre, uma presteza, jamais entregue a pessoas desconhecidas o cartão e a senha. Voltamos a falar sobre o caso da mulher vítima de bala perdida em Colatina. História que chamou a atenção de muita gente. A Elisângela Ramos tem novos detalhes sobre a investigação pra gente. É com você, Elisângela. Ei, Dani, mais uma vez, ótima tarde para você que acompanha o Alô Espírito Santo. Pois é, nós estivemos hoje pela manhã em São Roque do Canaã. Nós conversamos com irmãs da Adélia Lamborghini Barbosa, de 55 anos, que morreu no último sábado, vítima de bala perdida, aqui no bairro São Miguel, em Colatina. A Adélia é uma pessoa muito querida e a família tem sentido muito, né, essa perda repentina da irmã. Elas estavam muito felizes, né, pois a Adélia tinha se curado de um câncer recentemente, estavam aí esperando, né, viver ainda muito pela frente, uma família muito unida. Infelizmente, esse caso, né, tem repercutido, tem chamado a atenção, tem inclusive trazido muitos questionamentos a respeito aí, né, dessa briga pelo comando do tráfico de droga aqui na região, e foi isso que causou isso, foi uma perseguição criminosa. Mas enfim, nós conversamos com as irmãs da Adélia lá em São Roque do Canaã e a gente separou alguns trechos dessas entrevistas para você conferir aí de casa. Vamos ver junto. Pra gente foi um choque muito grande mesmo, porque mal tinha 1 ano e 3 meses que a gente tinha perdido uma irmã por causa de uma leucemia, né? E a gente estava recuperando ainda de uma morte, né? Muito sofrida. E de repente meu irmão chegou aqui falando assim que ela tinha tomado um tiro, e até aí a gente tá achando assim, né? Foi o tiro, né? Talvez passou de raspão, né? E aí com meia hora veio a notícia que ela tinha falecido. A gente entrou em choque, né? A gente ficou em choque até hoje, fazer que não. A gente tá meio, assim, desconsolada. Não é fácil, não. Ela era uma pessoa guerreira. Ela era uma pessoa que, se ela queria uma coisa, ela corria atrás. Ela tinha comprado a motozinha dela, estava tirando carteira para ela poder vir mais cedo para cá, para ir embora mais cedo. Ela já chamava a mamãe de mamãe, ela nunca falava mamãe. E é muito triste a gente perder uma ajuda muito grande. Muito. Uma morte muito sofrida. A gente sofreu cada um de um modo. Da outra minha irmã, a gente sofreu porque a gente sabia que ela estava doente, né? Essa daí foi uma morte de repente, uma morte que a gente não vai esquecer. Não tem condições, não. A gente quer justiça. A Ina ligou mais cedo falando que ela tinha levado um tiro e estava alojada na gordura da barriga dela. E eu esperando assim, eu falei assim, meu Deus, eu pensei por mim, eu falei assim, tomou um tiro na barriga, eu falei assim, alguma coisa está errada. Eu falei, alguma coisa está errada. Aí daí meia hora, a minha sobrinha ligou e falou assim, tia, a tia Adélia morreu. Aí eu estava sozinha em casa, menino, foi um desespero. Vamos ver, né, o que vai acontecer daqui para frente, né? Se as autoridades, os policiais vão correr atrás desses pessoal ali que estava... E ela evangelizou muito, tá? Esses meninos que teve o tiroteio lá em cima, ela evangelizava eles, ela falava, parava eles e falava. Aceita Jesus, vão para a igreja, sai dessa vida, que essa vida não vai te levar a nada. Ela falava, tadinha. Uma mulher com uma história bonita de fé, uma história bonita de superação, 2 filhos, e ter um desfecho desse realmente é de cortar o coração da gente, viu? Vamos continuar acompanhando essa história certamente.
E um poste pegou fogo em Vila Velha e o incêndio acabou atingindo um imóvel. Como é que está a situação? Arleson Schneider conta pra gente. Ninguém ficou ferido aí nessa situação, né? Afinal de contas, o Corpo de Bombeiros agiu rápido, conseguiu ali controlar essas chamas. Na linguagem lá dos bombeiros, debelar o fogo. E aí o que acontece? Essas chamas, elas começaram em um poste, um fio que estava com curto-circuito. Esse fogo rapidamente se espalhou, atingiu uma casa. Quando o Corpo de Bombeiros chegou lá no local, se depararam com duas situações. Com um poste pegando fogo, com a fiação ali numa situação bastante complicada, né? As imagens, elas mostram lá, né, o terror vivido pelo pessoal lá do bairro Sagrada Família. Então, o Corpo de Bombeiros chega no local, a primeira coisa que tem que fazer é controlar as chamas do poste. Afinal de contas, a fiação elétrica pode se espalhar para outras residências. Controlado o fogo do poste, as chamas, Dani, já tinham se espalhado já pela residência de uma forma absurda, quase destruindo a casa toda. E rapidamente, numa ação rápida e eficaz do Corpo de Bombeiros, o fogo na residência também foi controlado e olha, por pouco, por muito pouco, ninguém ficou ferido, ninguém se machucou. Mas as imagens, elas são assustadoras, Dani Cariello. Como é que as chamas se espalharam rapidamente pelo poste até atingir essa casa, trazendo ali medo e susto para os moradores lá da região. Então ali ficou apenas os danos materiais, né? Já dizia a vovó, vão-se os anéis, ficam-se os dedos, Dani. É isso mesmo, hein, Arleson? Vão-se os anéis, ficam os dedos, mas quanto transtorno, gente. Olha isso, é o que o Arleson disse, o fogo se alastrou rapidamente, 13 casas ficaram sem energia, 15 casas ficaram sem energia, então ali, casa com criança, com família, com idoso, todo mundo pagando pato desse incêndio aí causado pelo poste que pegou fogo em Vila Velha. A EDP está apurando o caso para saber o que causou esse problema lá no poste. A qualquer momento a gente traz aqui o posicionamento da empresa. Obrigada, Arleson. E foi divulgado o vídeo do momento em que um publicitário de 36 anos é atropelado em Camburi, aqui na capital. O Patrick Sanches tem mais detalhes. Vou chamar o Patrick ao vivo aqui novamente. Patrick. Pois é, Cariello, a vítima foi identificada como Alexandre Silva Prandi, de 36 anos de idade, que foi atropelado ali na Avenida Dante Miquelina, na região da Mata da Praia. Dani, segundo testemunhas, ele estava em uma casa de shows e no momento que ele decide sair do local e atravessar a via, ele teria atravessado fora da faixa de pedestres, quando foi atingido, como a gente acompanha nas imagens de vídeo monitoramento, por um táxi. Ele, infelizmente, não resistiu aos ferimentos e morreu no local mesmo. Olha, o taxista, né, de 61 anos de idade, relatou que, como estava à noite, era por volta das 9h40, quase 10 horas da noite, ele não conseguiu enxergar o Alexandre atravessando a rua. E quando ele se deparou com a situação, se deparou ali com o jovem no meio da via, ele não teve tempo de reação. Isso foi o que ele relatou para a Polícia Militar. Inclusive, a polícia foi acionada, eles foram até o local, puderam constatar de fato as marcas de frenagem no asfalto, o que dá a entender que ele tentou frear no momento, pode ter tomado um susto, pesou forte no freio, mas infelizmente não conseguiu parar o carro. Porém, Dani, o caso foi levado para a polícia, que está investigando. A gente vai continuar acompanhando essa situação para entender melhor o que aconteceu. Como eu falei, ainda não há um resultado do laudo pericial de como esse atropelamento aconteceu, as circunstâncias desse atropelamento, mas com certeza com esse vídeo isso vai ajudar nas investigações e a gente vai seguir acompanhando para manter você que nos assiste muito bem informado, Dani. Patrick, é lamentável porque a Dante Miquelini é
uma avenida muito movimentada, né? Ninguém passa ali a 30 km por hora. É claro que eu não estou falando que tem que passar em alta velocidade, 120 por hora, mas é movimentada, né? Uma reta, assim. E aí, realmente, longe de nós culpabilizar as vítimas, mas fica o alerta, gente. Ali é preciso ter muito cuidado, é preciso procurar uma faixa de pedestres, porque não é o primeiro, não é o segundo, nem o 10º caso de atropelamento na Dante Michelini. Que tristeza, né? Esse publicitário tão novo, 36 anos, uma pessoa querida, né? Foram feitas muitas homenagens na internet, mas que teve esse desfecho. Poxa vida, a gente vai continuar acompanhando essa história, viu? Obrigada, Patrick. Uma carreta-baú ficou entalada ao tentar passar por uma ponte no interior do estado. Mas que sufoco aconteceu, hein? Fábio Gabriel... Ah lá, gente, a carreta vindo. Ah, saiu. Ah lá. Tentando passar pela ponte, você imagina bem. Não parece que a ponte vai ceder? Porque é estreitinho, ó. A carreta parece que mal cabe lá. Qual é o desfecho dessa história, Fábio Gabriel? Conta pra gente. Pois é, Dani, esse fato que aconteceu ali, eu acho que foi um erro de cálculo ali desse motorista, esse fato que aconteceu ali no distrito de Ibituba, que fica em Baixo Guandu, na região noroeste do estado, Dani. Essa carreta baú ali, a gente observa nas imagens que é uma carreta daquelas monstruosas. Ela simplesmente, Dani, ficou entalada quando bateu ali em um dos galhos de uma árvore que fica ali em uma das cabeceiras dessa ponte que passa ali sobre o rio Guandu. Dani, como você falou, essa ponte ali ela é bem estreita e pelo que parece é uma ponte que só dá para realizar uma travessia de mão única, ou seja, o carro que estiver atravessando tem que fazer ali a travessia e o outro que estiver no sentido oposto tem que aguardar esse carro passar para poder então prosseguir a viagem. E por conta, Dani, dessa carreta ter ficado ali obstruindo ali a passagem, ninguém ia e ninguém via. Então, o que aconteceu? Os moradores ali da região pegaram ali uma motosserra e decidiram ajudar o motorista dessa carreta. E ali a gente vê nas imagens ali algumas pessoas serrando esses galhos para que a carreta então pudesse passar. Nas imagens também, Dani, dá para perceber que uma parte ali dessa cabine, dessa carreta, acabou ficando ali destruída por conta de ter entrado em contato ali com os galhos. Agora, Dani, quando eu vi esse vídeo, duas coisas me chamaram a atenção. A primeira é que eu acredito que ali não seja apropriado esse tipo de carreta fazer ali a travessia nessa ponte. E a outra é que pelos vídeos, Dani, não dá para perceber se tem ali alguma placa indicativa limitando o peso de veículos para poder passar naquela ponte. Aquelas placas que vêm com a sigla PBT, peso bruto total. Enfim, pelo vídeo ali não dá para perceber se tem uma placa indicativa ali com alguma restrição de qualquer tipo de veículo. Agora, o bom nessa história, Dani, é que graças a Deus ninguém ficou ferido, só mesmo aí o trânsito que ficou interrompido naquele distrito ali de Ibituba que fica em Baixo Guandu, Dani. Fábio, daqui eu fiquei com a mesma impressão que você, tá? Será que essa carreta deveria tá passando por essa pontezinha? Não sabemos, né? Será que tinha sinalização? Não sabemos. Sei que o homem passou um sufoco, porque, pelo amor de Deus, parece que a ponte é pequena realmente para uma carreta desse tamanho e com esse peso, né? Muito obrigada, Fábio, pelas informações ao vivo. Agora eu tenho um recadinho para você aí de casa. Pessoal, a mobilidade transforma vidas, né? E na Citroën, ela também é feita para todos. Se você é PCD, aproveite condições exclusivas pensadas para facilitar a sua conquista do carro novo. Citroën C3 e o Turbo, acabamento exclusivo e sofisticado e um design que tem presença por onde passa. Sinta a praticidade e o conforto em cada detalhe, enquanto o motor Turbo 200 entrega desempenho. E o melhor, hein? Tudo isso por R$ 91.936,39. Conheça também o Citroën Basalt Fio Turbo, com acabamento exclusivo e sofisticado e um design marcante, que tem presença por onde passa. E uma tecnologia que trabalha para você, trazendo bem-estar
praticidade e conforto no seu dia a dia, por apenas R$ 97.412,61, numa oferta exclusiva para PCD. Então, vá até a Citroën Passion em Serra e Vitória e faça um teste já. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. Inicie sua manhã bem informado. Microfone aberto. Notícias, variedades e tudo o que acontece no estado. De segunda a sexta, às 6 da manhã, na Massa FM. A minha rádio é Massa. Você, aluno de escola pública de qualquer cidade, quer transformar a sua vida por meio da educação? O Espírito Santo é cheio de talentos. O que falta é oportunidade. O Instituto Ponte, uma das melhores ONGs do Brasil, está mudando essa realidade. Oferecemos oportunidades educacionais nas melhores escolas do Brasil. Inscreva-se na nossa seleção de alunos pelo site institutoponte.org.br. Apoio Rede Sim SBT. Mês do Consumidor Rimo. Qualidade incomparável que você merece. Conheça os lançamentos 2026 com preço de fábrica e as melhores condições. Visite uma loja ou compre pelo site. Móveis Rimo. Seu sonho, sua casa. O povo brasileiro sabe que educação sempre foi o melhor investimento. E foi para que a gente continue na escola e complete o ensino médio que surgiu o Pé de Meia. A gente tá marcando presença e os resultados também. A frequência às aulas melhorou e o número de alunos fora do ensino médio caiu pela metade. Já são mais de 6 milhões de beneficiados e crescendo. Programa Pé de Meia, educação que rende hoje e transforma o amanhã. Governo do Brasil, do lado do estudante, do lado do povo brasileiro. Você sabia que toda transação financeira no Sicredi gera impacto social? Agora imagine isso multiplicado por 10 milhões de pessoas. É muito mais investimento em educação, empreendedorismo e desenvolvimento em todo o país. Somos 10 milhões de pessoas que acreditam no cooperativismo para transformar vidas. Abra sua conta e faça parte você também. Sicredi, é ter com quem contar. É muito mais sabor e qualidade. Na hora de escolher, você já sabe. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. É pura qualidade e muito mais sabor. Se a marca é Cofrio, tem muito mais valor. Peça Cofrio, Cofrio é muito bom. Peça Cofrio, Cofrio é mais gostoso. Cofrio, sabor a toda prova. A Matrix apresenta o rock do ano. Alemão do Forró, o rei do forró capixaba. É muito forró, é muito sucesso. E pra deixar essa noite ainda mais quente, tem trio Remeleixo, fazendo todo mundo dançar a noite toda. Prepare o coração, porque a noite promete ser inesquecível. 11 de abril na Matrix, Alemão do Forró. Esse rock vai parar o Espírito Santo. Se o show é bom, a rádio é massa. Ansiosa. Tá maravilhoso aqui. Tô feliz da vida. Minha experiência aqui foi além da imaginação, surreal. Faz mais de 20 anos que eu compro a telecena. Para nós é uma tradição de família. Meu pai sempre comprou. Quando meu pai faleceu, minha mãe continuou a comprar. Agora minha mãe faleceu, eu compro no lugar dela. Eu sempre olhava, comprava a telecena e eu dizia, um dia eu vou estar lá. Valeu, obrigado pelo carinho, viu? Marca lá pra você postar, tudo bem? Meu dia no SBT foi muito bom. Quem estava comigo lá não estava acreditando, estava todo mundo duvidando de mim, mas eu falei, tá aqui. Um
dos pontos fortes, né? Tá conhecendo o SBT. Acredite que a sorte chega, né? E ganha na telecena e realiza o sonho, né? De conhecer o SBT. Gente, eu tô aqui escondida porque eu vim fazer uma surpresa pros ganhadores da telecena. Bora ver como vai ser? Vem comigo. Olha ela. Gente! Oi, Marcos! Ganhou quanto? 50 na telecena. Vai fazer o quê com 50 mil? Umas putinhas, o resto eu vou fazer investimento. Que vocês possam aproveitar o prêmio da telecena. Que agora vocês mudaram de vida graças à telecena, né, minha gente? Parabéns. Alô Espírito Santo, oferecimento. Loja do Thor, mega inauguração Loja da Barra do Jucu, dia 1º de abril. Não é mentira. Estamos de volta e olha, um covarde teve a audácia de agredir a própria mãe no meio de uma praça, na frente de todo mundo, para quem quisesse ver, aqui na Grande Vitória. Fábio Gabriel tem mais informações. É com você, Fábio. Pois é, Dani, voltamos a falar desse caso lamentável que aconteceu ali em Vila Velha, onde o próprio filho agrediu a mãe em uma praça. Conforme eu disse no início do jornal, Dani, a família informou que esse rapaz, ele, além de sofrer de esquizofrenia, é também usuário de drogas e ele também já tem passagens pela justiça por conta de uma ameaça com base na Lei Maria da Penha. Agora, duas informações, Dani, que é importante aqui a gente destacar é que essa familiar com quem nós conversamos, ela informou que recentemente esse rapaz queria que a mãe fizesse um empréstimo para ele. Agora, Dani, não precisa ser nenhum especialista para saber o que uma pessoa que é usuária de drogas ela vai fazer com dinheiro em mãos. E possivelmente aí com a recusa da mãe pode ter aí ocasionado essas agressões ali que aconteceram na praça em Vila Velha. Agora, Dani, uma outra coisa também que chamou a atenção é que essa familiar disse exatamente com essas palavras aqui que eu vou repetir para você e para os nossos telespectadores. A mulher disse assim, abre aspas, ainda bem que ele ficou preso, pois só assim nós ficamos em paz e ele não arruma problemas para a família. Fecha aspas. Então daí dá pra gente ter uma noção do sofrimento que essa mãe infelizmente teve com esse rapaz. Eu estive ali na praça com a nossa equipe, com um cinegrafista Johnson dos Santos e preparamos uma reportagem completa que a gente vai assistir agora nesse momento. Manda ver. Uma cena chamou a atenção de quem passava por essa praça em Vila Velha. Mais uma mulher vítima de violência doméstica. Dessa vez, o agressor era o próprio filho, esse aí, que aparece nas imagens. De acordo com as informações da Polícia Civil, uma equipe da Guarda Municipal fazia um patrulhamento de rotina aqui no centro de Vila Velha, quando então eles foram alertados pelos populares sobre o que estava acontecendo. Então, os agentes vieram até aqui para essa praça, a Praça Duque de Caxias, que agora conta com essas grades de proteção. Então, os agentes fizeram exatamente esse caminho. Vem comigo, Johnson. Passaram aqui por essa entrada e já aqui, no interior da praça, eles localizaram o agressor que estava na companhia da mãe. Os agentes ouviram o relato da vítima. A mulher, que tem 50 anos de idade, informou que não era a primeira vez em que ela era agredida pelo próprio filho, além de sofrer constantemente ameaças pelo rapaz. E por conta dessa situação, a vítima informou que iria até a delegacia registrar um boletim de ocorrência. Um fato chamou a atenção dos agentes nessa ocorrência. Segundo a guarda, no momento da abordagem, o suspeito apresentava um comportamento muito alterado e em nenhum momento ele negou as agressões praticadas contra a própria mãe. O rapaz também não informou o que teria motivado a cometer o crime. A vítima foi levada em uma viatura separada do filho até a Delegacia Regional de Vila Velha, onde registrou um boletim de ocorrência. Esdras de Campos Batista, de 24 anos, foi autuado em flagrante por lesão corporal qualificada e ameaça, com base na Lei Maria da Penha, e já foi encaminhado para o sistema prisional. Tentamos falar com a vítima pelo telefone, mas ela não atendeu as ligações. Mas a nossa equipe conseguiu conversar com uma familiar que não quis se identificar.
Ela informou que Esdras, além de ser esquizofrênico, é também usuário de crack há quase 10 anos. A mulher também informou que o rapaz queria que a mãe fizesse um empréstimo para ele e que, preso, ele não traria mais problemas para a família. 14 pessoas foram indiciadas pela morte da menina Alice em Balneário Carapebus, na Serra. Um crime que chamou a atenção de muita gente. Uma criança de 6 anos pagando aí pelo crime de disputa ali do comando do tráfico de drogas na região. Um balneário de Carapebus, né? Tava passeando com a família, acabou caindo nessa sendo vítima, né? Dessa emboscada aí que os criminosos estavam fazendo. Arleson Schneider, muita gente, né? 14 pessoas. 14 pessoas indiciadas, 9 presas e 5 estão foragidos. No dia da morte da pequena Alice, estava acontecendo um campeonato de pipa lá em Balneário Carapebus, e a informação de que o gerente do tráfico lá de Balneário Carapebus estaria na praia, Batata, conhecido como Batata. Então os rivais foram até lá na praia, ficaram procurando para um lado e para o outro, não ficaram tanto tempo lá porque eles estavam com medo de serem descobertos, até que eles perceberam que o Batata tinha saído lá desse campeonato de pipa. Aí, Dani Cariello, esses criminosos começaram uma espécie de ronda pela região procurando pelo Batata. Em um determinado momento, o carro em que o Batata estava acabou colidindo, acabou batendo no carro que a pequena Alice estava. E aí, o que acontece? Os criminosos que estavam atrás do Batata, eles param o carro do Batata já tinha dado fuga. Bateu e deu fuga, o carro da família da Alice ficou lá. O carro dos criminosos que estavam atrás do Batata para atrás do carro da Alice e um criminoso, sem verificar nada, de dentro do carro ainda atira várias vezes. Ele só parou de atirar quando o pai da Alice saiu de dentro do carro. Gente, vocês estão ficando malucos? Vocês mataram a minha filha. O ataque que vitimou a Alice foi o terceiro em pouco tempo lá em Balneário Carapebus. E a guerra é entre facções rivais, entre facções criminosas que tentam o poder lá na região. Afinal de contas, Balneário Carapebus, um local muito movimentado, então seria uma boca de fumo, um ponto de venda de drogas bastante rentável. E áudios foram interceptados, cartas foram apreendidas pela polícia, que criminosos falavam: vamos explodir o bairro vai ficar vermelho. O que é que isso significa? Significa que o PCV iria tomar lá a região. Aí, a partir daí, várias ações, tanto da PM quanto da Polícia Civil, foram realizadas em Balneário Carapebus e também em Bicanga. Mas o fato, Dani, é que esses 5 criminosos que estão foragidos, eles estão lá no Rio de Janeiro. E todas as ações ainda que acontecem aqui no Espírito Santo têm que passar pela aprovação de quem está lá no Rio de Janeiro, de quem está lá na Rocinha. Então, hoje, nesse momento, um dos criminosos mais procurados do Espírito Santo e mais violentos é o Serginho Cauê. Ele seria o 01 do PCV, que atua lá no município da Serra, está sendo procurado. Segundo a polícia, apesar de estarem no Rio de Janeiro, todos estão sendo monitorados. Pisou aqui no Espírito Santo, vai ser preso. Portanto, 9 pessoas já foram detidas, 5 continuam foragidas. Inclusive, uma advogada. Você imagina você estudar anos para se formar em Direito, para ficar de pombo-correio. Esse é o termo utilizado pela polícia por advogados que utilizam da sua beca, que utilizam da sua linguagem rebuscada, da sua linguagem bonita, para levar e trazer recados de criminosos que estão presos para criminosos que estão nas ruas. Uma série de cartas, inclusive uma carta no papel timbrado do escritório dessa advogada que foi presa na primeira fase dessa operação, a Marina Alves. Então, Cariello, 5 pessoas ainda estão foragidas. A Alice, ela foi morta em agosto do ano passado. Outros tiroteios, outros assassinatos aconteceram lá na região. E para a polícia conseguir desbaratinar esta célula dessa facção, para eles é um ponto muito positivo. Afinal de contas, você traz uma resposta para a sociedade. Bom, hoje o delegado Rodrigo Sandimori, o pessoal da DHPP lá da Serra, eles convocaram a imprensa para poder trazer
todos os detalhes deste inquérito. A gente preparou uma reportagem e vamos conferir agora. Bora ver. Fotos e vídeos divulgados pela Polícia Civil mostram um verdadeiro cenário de guerra. Homens andando, correndo com armas nas mãos. É agosto de 2025 em Balneário Carapebus, na Serra. Alice Rodrigues, de apenas 6 anos de idade, tinha acabado de ser assassinada a tiros por este grupo. A criança tinha passado o dia na praia com a família e voltava para casa, quando o carro em que ela estava foi confundido com o de criminosos rivais. A ordem do ataque, como já foi citado, né, ela parte de um presídio. O presídio traz uma notícia de que haveria um avanço do TCP nos bairros próximos a Balneário de Carapebus, já que Balneário de Carapebus era um bairro que era tomado pelo TCP e era uma ameaça para os bairros limítrofes, né? Essa carta ela vai para Serginho Cauê, que é o mandante desses crimes, né? E ele, a partir daí, determina que tem que ser tomado o bairro de Balneário de Carapebus e passam a patrulhar, uma espécie de patrulhamento nas ruas do bairro Balneário de Carapebus em busca desse traficante rival. Mas quando decidem sair do bairro, eles acabam abarroando, né, o veículo da família Rodrigues, ali Alice Rodrigues e seus pais, na traseira. A partir desse abarroamento, que o motorista dos envolvidos ali, dos autores, cita que foi um acidente, né? Ele se acidentou por conta do reflexo do sol, por ser um final de tarde. O patrulheiro, né? Aquele que seria o passageiro, melhor dizendo, no banco de trás do motorista, ele se precipita e abre fogo contra o carro da família Rodrigues, ainda com o vidro do carro deles, dos atiradores, fechado. Né? O passageiro ele abre fogo atrás do motorista e acaba, infelizmente, atingindo a menina Alice na cabeça, que faleceu pouco tempo depois, quando o pai tentava socorrê-la no hospital infantil. O alvo, que era procurado pelo grupo, foi assassinado dias depois. Além da morte de Alice, vários outros crimes aconteceram na região, tudo pela disputa do controle do tráfico de drogas. Todas as ordens são feitas por criminosos que estão foragidos no Rio de Janeiro. Essas tratativas eram feitas por ligação, né, seja de vídeo, seja de áudio, eram feitas também pessoalmente. Nós temos notícia de uma reunião que aconteceu no dia 21, uma quinta-feira, em que as pessoas ali envolvidas, as principais, estavam nessa reunião, os executores, para tratar dos detalhes de como seria esse crime. Além das ordens que vinham do Rio de Janeiro, o grupo também recebia orientações que vinham do sistema prisional. Várias cartas foram apreendidas pela Polícia Civil e mostram a movimentação da facção. Uma carta, inclusive, estava em um papel timbrado da advogada Marina de Paula, que já está presa. Áudios também foram interceptados, arquitetando